Andréas Pereira foi contratado pelo Flamengo. O jogador que era do Manchester United está vindo para jogar no Brasil. E o que mais se fala entre os torcedores rubro-negros é qual posição que joga Andréas Pereira. Hoje a gente vai debater aqui, fazer uma análise de como joga esse jogador e em qual posição ele pode disputar e jogar nesse time atual do Flamengo do Renato Gaúcho. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre Andréas Pereira, a nova contratação do Flamengo, que vem por empréstimo de uma temporada para atuar com a camisa do rubro-negro. Iniciando então com um rápido perfil sobre o atleta. Fazendo então um rápido perfil sobre o jogador. Andréas Pereira é relativamente novo, ele tem 25 anos, tem 1,77 m, é destro e joga em praticamente todas as posições do meio campo. É importante citar que ele é brasileiro por ser filho de um brasileiro, mas ele é nascido na Bélgica, então ele tem dupla nacionalidade. Inclusive nas divisões de base, ele atuou tanto pelo time da Bélgica quanto pela seleção brasileira. Em determinado momento ele decidiu jogar efetivamente pela seleção brasileira e foi inclusive convocado pelo Tite algum tempo atrás para jogar pela seleção principal. O Andréas ele cresceu nas divisões de base do Manchester United, onde ele era um dos destaques, criou-se muita expectativa em cima desse jogador, e a partir do momento em que ele vai para o profissional, ele não consegue se firmar tanto assim no Manchester United. Ele é emprestado para vários clubes como Granada e Valência, que jogam no Campeonato Espanhol, e também foi emprestado mais recentemente para o time italiano da Lazio. Vamos entrar agora então nas características individuais do jogador. Quais são as principais valências do Andréas Pereira? E o primeiro ponto que me vem na cabeça é que ele é um jogador muito técnico, muito habilidoso. Ele tem um drible curto muito bom, aquele típico jogador brasileiro mesmo, apesar de ter nascido em outro país e ter atuado a vida inteira na Europa, ele tem aquela habilidade brasileira, aquele drible curto, aquele drible de futsal. Além disso, ele é um jogador que tem um bom lançamento longo, ele tenta muitas vezes esse tipo de passe e costuma acertar bem, principalmente quando ele está variando o corredor e fazendo a diagonal longa que a gente chama, que é pegar a bola ou no centro ou de um lado do campo e jogar a bola abrir lá do outro lado do campo. Outro ponto importante é que ele é um jogador que tem uma noção espacial muito boa. Ele está toda hora quebrando o pescoço para mapear os espaços que estão em volta dele, tanto quando ele está com a bola, quando ele está sem a bola, principalmente. Então a gente vai perceber nesses lances como ele, antes de receber a bola, ele está sempre mapeando os espaços para saber justamente para onde ele pode realizar o domínio. Ele faz o domínio orientado, que é o domínio girando no próprio eixo, já identificando onde é um espaço vazio e carregando a bola justamente aonde ele identificou que há espaço para ele sair jogando. E justamente por conta dessa noção espacial que ele tem, ele é um cara que quando o time não tem a bola, ele consegue se colocar na frente das linhas de passe do adversário, ou seja, ele é um cara que faz muitas interceptações, ele lê muito bem qual é o provável passe que o adversário vai fazer, se coloca na frente e consegue interceptar o passe e recuperar a posse da bola para o seu próprio time. Essa é, inclusive, talvez a principal característica do Andréas Pereira sem a bola. Agora, quando ele tem a bola, ele é um cara que gosta muito de se associar, ele se associa muito, gosta muito de trocar passes curtos, de construir o jogo desde trás, dependendo da posição no meio campo que ele está, obviamente. Ele costuma baixar bastante para ajudar na saída de bola, ele gosta de indicar aonde que o time tem que sair jogando, ele sabe sair da pressão quando está fazendo essa saída de bola. Então repara nesse lance aqui dele jogando pelo Manchester United, como ele vai mapear os espaços dos dois lados dele, mapear toda a zona, os 360 graus que ele tem em volta para identificar onde está o espaço e vai fazer o domínio sem nem tocar na bola. Ele já perfila o corpo para a bola passar na frente dele e ele sair jogando de frente. E ele faz um domínio, entre aspas, sem nem tocar na bola, o que permite que, no momento que ele vai tocar na bola pela primeira vez nesse lance, ele já consiga dar um passe vertical, um passe de progressão, encontrando um companheiro numa zona um pouco mais avançada. Voltando agora para o momento sem a bola, o Andréas Pereira é um jogador muito colaborativo defensivamente. O que eu quero dizer com isso? É um cara que se propõe a pressionar, que é intenso, que sobe pressão junto com o time e se propõe a ajudar o time nesse momento sem a bola. Não é o tipo do cara que larga a marcação quando o time perde a bola, muito pelo contrário. Sobretudo na transição defensiva, ele é um cara que muda a chavinha muito rápido, ele vira a chave muito rápido.
Se o time dele perde a bola, se ele perde a posse da bola com o passe dele ou até com o passe do companheiro, não importa, ele já imediatamente vira a chave e sobe para pressionar o adversário, a tal da pressão pós-perda. Ele é muito proativo nesse sentido. Mas se a gente pode citar um ponto a melhorar no jogo do Andreas Pereira é em relação aos duelos defensivos. O Andreas Pereira não é um jogador tipicamente físico, que vai ganhar muitos duelos físicos. Pelo contrário, é um jogador que quando tiver que participar de botar corpo, de tentar ganhar ali os lances na imposição física, ele não vai conseguir entregar. Inclusive, se a gente der uma olhada nas estatísticas e pegar as últimas 3 temporadas do Andreas Pereira, em nenhuma dessas 3 temporadas, sendo uma pela Lazio e 2 pelo Manchester United, ele conseguiu, por exemplo, ter um percentual maior de duelos vencidos do que o próprio Diego no Flamengo, que não é um jogador que tem isso como um ponto forte. É claro que é bom sempre ressaltar que a gente está falando aqui do Andreas Pereira jogando em campeonato italiano e na Premier League com o campeonato inglês. E está comparando com um jogador que joga no campeonato brasileiro. Então o nível competitivo é muito diferente. Então a partir do momento que o Andreas Pereira sai do futebol europeu e vem jogar no Brasil, muito provavelmente esse percentual ele vai aumentar. Mas jogando no mais alto nível de futebol, que é o que a gente tem de representatividade do Andreas Pereira, já que ele jogou na Europa a vida inteira, ele não tem esse ponto como um ponto positivo. E um detalhe que eu acho que a torcida do Flamengo vai ficar animada e vai gostar de saber é que o Andreas Pereira é um especialista em bola parada, seja em cobranças de escanteio ou em faltas laterais, como também em cobranças diretas. Será que a gente vai ver aí em breve o fim desse jejum de mais de 3 anos em que o Flamengo não faz um gol de falta? Bom, vamos entender agora então qual foi o posicionamento em campo em que o Andreas Pereira fez nos clubes em que ele atuou. Começando então de trás para frente, lá no Granada, em 2016-2017, quando ele atuou como um meia aberto pelo lado esquerdo. Então a gente vai perceber aqui no mapa de calor como os pontos mais vermelhos, as cores mais quentes, estão realmente mais lá do lado esquerdo do campo, numa região bem aberta, num corredor bastante externo do campo. Quando a gente vai para o Valência, na temporada seguinte, em 2017-2018, a gente vai ver que ele jogou também como um meia aberto, mas ele variou pelo lado esquerdo e em alguns momentos também jogando pelo lado direito do campo. Indo agora então para o Manchester United em 2018-2019, a gente já percebe que ele atuou numa posição um pouco mais central. E foi justamente nessa temporada em que ele foi treinado pelo José Mourinho, onde ele jogou como um primeiro volante, fazendo a função que era do Matic. Ele era o reserva do Matic e jogou ali em algumas oportunidades, até num 4-3-3, sendo o primeiro volante do time. Na temporada seguinte, também no Manchester United, mas agora sendo treinado pelo Solskjaer, a gente viu ele variar em várias posições no meio campo. Por isso que a gente vai ver esse mapa de calor mais variado ao redor do campo inteiro. Ele jogou tanto como um segundo volante ao lado ali do Fred, então o Fred ficava um pouquinho mais e ele jogava como um segundo volante saindo um pouquinho mais para o jogo, como também na linha dos 3 meias, jogando tanto pela esquerda quanto pelo lado direito também. E na última temporada, pela Lazio, em 2020 e 2021, a gente percebeu que ele jogou ali como um mezzala. Mezzala seria um interior pela esquerda, um meia esquerda. Só que a diferença é que a Lazio jogava com 3 zagueiros, então elas tinham 2 alas muito abertos, jogando bastante em amplitude pelo lado do campo. Então, apesar dele ser um meia esquerda, ele não atuava tão aberto assim. Ele jogava um pouquinho mais por dentro, participando bastante da construção do jogo, participando da saída de bola. Ele foi muito reserva do Luiz Alberto, ele entrou em vários jogos na posição do Luiz Alberto, sendo ele uma figura central mesmo da construção desse time da Lazio. Uma curiosidade é que nesse time da Lazio ele atuou em alguns momentos até como um segundo atacante. Ele jogou realmente na dupla de ataque do 3-5-2 que o Inzaghi utilizava nesse time e jogava ali ao lado do Immobile e ao lado até do Muriqi também, mas numa região realmente ele sai do meio campo e atua efetivamente como um atacante em alguns momentos da temporada. Bom, então a gente percebe na trajetória da carreira do Andreas Pereira que ele realmente é um cara muito polivalente, que ele joga em várias funções do meio campo. E por isso gera toda essa polêmica entre os torcedores do Flamengo, tentando imaginar aonde ele vai jogar quando ele chegar no Flamengo, com quem que ele vai disputar a posição. E a verdade é que ele realmente pode atuar em mais de uma função, ele pode atuar em várias funções no meio campo desse 4-2-3-1 do Renato Gaúcho. Vamos então uma a uma delas para entender aonde ele pode render mais e aonde ele pode render menos. Começando então pela meia esquerda, pelo lado esquerdo da linha dos 3 meias do 4-2-3-1, que é ali a posição onde hoje joga o Bruno Henrique, em outros momentos joga o Vitinho, em outros momentos joga o Michael. A questão ali é, se o Renato quiser manter essas mesmas características de um jogador que joga aberto pela esquerda, que é uma característica de jogador de mais velocidade, de mais drible, de partir mais para um contra um, o Andreas Pereira ele não deve atuar nessa posição. É claro que ele pode atuar ali, mas se o Renato quiser buscar uma característica um pouquinho diferente
para aquela posição, já que ele é um jogador que, se jogar nessa posição, deve puxar muito mais para dentro, cortar, ser como um meia mesmo, que corta de fora para dentro, como faz o Everton Ribeiro do outro lado do campo, jogando pelo lado direito. Uma outra possibilidade seria ele jogar como meia central, na posição que hoje é do Jorge de Arrascaeta. E qual que é, para mim, o motivo pelo qual ele não renderia tão bem nessa posição? É que apesar de ele ter um bom jogo entre linhas, dele saber girar em cima da pressão e jogar de costas, ele é um cara pouco criativo, pouco incisivo. Ele arrisca pouco o último passe. Ele é um cara que dá poucas assistências. Ele prefere ali normalmente um passe mais fácil, ele prefere abrir o jogo de um lado para o outro, fazer a bola girar, fazer a bola rodar, do que ser aquele cara incisivo, aquele cara que busca encontrar o atacante, deixar o atacante na cara do gol. Inclusive, se a gente comparar os números do Andreas Pereira na melhor carreira dele, nos aspectos de passe-chave e de chances criadas, com a atual temporada do De Arrascaeta pelo Flamengo nesse ano de 2021, a gente vai ver que os números são bastante discrepantes. O Arrascaeta é muito mais decisivo, muito mais incisivo, ele arrisca muito mais e por isso tem muito mais assistência, muito mais passe-chave e cria mais chances para o seu próprio time. E além de ter esses passos mais incisivos, mais decisivos, o Arrascaeta tem uma outra função que é pisar muito na área. Ele é um cara que dá muita opção de finalização das jogadas. Por isso, inclusive, ele faz alguns gols com a camisa do Flamengo. Porque ele é um cara que se coloca sempre dentro da área para buscar uma finalização. O Andreas Pereira, se a gente comparar, por exemplo, o mapa de calor do Andreas Pereira jogando no Manchester United de 19 e 20 com a do Arrascaeta jogando em 2021, a gente vai ver, se a gente focar só dentro da área, a gente percebe que o Arrascaeta tem mais pontinhos vermelhos dentro da área do que o Andreas Pereira, mostrando que realmente ele é um cara que pisa mais na área. E é uma função importante desse meia central do 4-2-3-1 nesse Flamengo do Renato Gaúcho, pisar na área e dar opção de finalização, coisa que não é muita característica do Andreas Pereira. Uma outra possibilidade seria o Andreas Pereira jogar como um meia-direita, na posição que hoje é praticada pelo Everton Ribeiro. E apesar de um ser canhoto e o outro ser destro, do Everton Ribeiro ser canhoto e do Andreas Pereira ser destro, eu acho que ele caberia bem nessa posição, porque apesar de ser um destro jogando pela direita, ele não seria um cara de buscar a linha de fundo, de buscar um contra um para levar para a linha de fundo e cruzar para a área. Não, ele não tem essa característica, ele tem a característica mais de meia mesmo. E ele tem uma boa capacidade de jogar com a perna esquerda dele, então ele é um cara que tem uma ambidestria interessante. Então permitiria a ele que mesmo jogando pela direita, ele puxasse para dentro para buscar esse jogo mais associativo, que é o tipo de jogo que ele pratica melhor. Então eu acho sim que é uma alternativa o Renato Gaúcho utilizar o Andreas Pereira como um meio aberto pelo lado direito. Até porque se a gente lembrar de como é a posição do Everton Ribeiro, a função do Everton Ribeiro no time do Flamengo, em detrimento da função do Arrascaeta, a gente vai perceber que realmente o Everton Ribeiro é um cara que joga um pouquinho mais por trás, numa zona um pouquinho mais atrás, ajuda muitas vezes na saída de bola, que é bate justamente com essas características que a gente falou aqui nesse vídeo do próprio Andreas Pereira. Mas se você perguntar para mim aonde eu acho que o Andreas Pereira pode render melhor nesse time do Flamengo, eu diria que é a posição do segundo volante, que é onde hoje joga o Diego. Isso muito porque eu acho que as características dele são bastante próximas. O Andreas Pereira é esse cara que gosta de jogar mais de frente, que busca se posicionar sempre por fora do bloco de marcação, que gosta de variar corredor, ou seja, de receber a bola vinda de um lado e abrir a bola do outro. É realmente esse cara que tem o papel de reciclar a posse do time, que não é tão incisivo, que não busca tantos passos verticais, mas que faz o jogo girar, que ajuda a construir o jogo do time. Bom, mas para deixar claro, essa é uma percepção minha de como o Bruno Petti vê o Andreas Pereira. Cada um pode ter uma visão particular sobre um jogo determinado jogador e não tem nenhum problema nisso. Então você que está me assistindo aqui pode ter visto a minha própria análise ou outras análises que estão rodando por aí do Andreas Pereira e achar que ele rende mais como meia central, ou como meia esquerda, como meia direita, enfim, não importa, não tem problema. É sua opinião de como você vê o Andreas Pereira. A gente pode dar o exemplo aqui do próprio Willian Arão no Flamengo. O caso dele é bastante particular, porque o Abel Braga, quando treinou o Flamengo, via o Willian Arão como um volante de infiltração, um cara que ia de área a área. Chega o Jorge Jesus e vê o Willian Arão como um primeiro volante, e o Willian Arão joga muito bem como primeiro volante. Depois chega o Rogério Ceni e vê o Willian Arão como um zagueiro. Então, 3 treinadores diferentes, 3 pessoas diferentes viram o mesmo jogador em 3 posições diferentes. No fim das contas, o Andreas Pereira ele vem de um nível muito alto para jogar num nível mais baixo. Ele vem das principais competições da Europa para jogar no Campeonato Brasileiro. Isso pode ser um diferencial muito grande para ele conseguir se firmar, coisa que ele não conseguiu fazer nos times que ele passou pela Europa. É claro que, de novo,
o nível competitivo lá é muito maior do que o daqui. Ele vai encontrar mais facilidade para jogar aqui no Brasil. Ele vai encontrar mais espaço. Ele vai ver um futebol que é praticado numa velocidade mais lenta por aqui. Então ele tem a tendência de realmente render ainda mais atuando aqui no Brasil. Então ele vem para cá para ser um jogador, um meio-campista muito acima da média do que a gente está acostumado a ver aqui. Ele vem para brigar muito forte por vaga, seja em qual região do campo o Renato Gaúcho queira usar o Andreas Pereira, não importa. Ele vem para ser uma baita de uma opção e tem tudo para despontar aí como um dos melhores jogadores do Brasil, na minha opinião, nessa próxima temporada.